Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio de Dalal e Companhia. E hoje a gente está aqui para um papo emocionante com a Karine Lopes. No coração pulsante de Manguinhos, onde a arte encontrou um caminho entre vielas e sonhos, nasceu um projeto que transformou a realidade de centenas de vidas. O Balé Manguinhos é mais do que um espaço de dança. É um movimento de resistência, de beleza e de esperança. Criado pela inesquecível Dayana Ferreira, esse projeto encontrou em Karine Lopes, sua amiga de infância e atual presidente da associação, a força e a sensibilidade para seguir adiante. Karine nasceu e cresceu na comunidade. Viu de perto os desafios e descobriu na gestão e no terceiro setor o poder de multiplicar oportunidades. Hoje, ela lidera uma instituição que une cultura, educação e cidadania, provando que a arte pode, sim, mudar o destino de um território e o futuro de uma geração. Karine, para você que cresceu em Manguinhos, como é que foi ver esse projeto que gera tanta transformação social crescer? Foi lindo, assim, primeiro porque o projeto ele foi fundado pela minha amiga de infância, Dayana. Dayana direcionou a vida para esse lugar, para a arte. Primeiro se formou em educação física e se formou em bailarina na Angel Viana. Então, a Dayana sempre teve essa predisposição para a arte, para algum movimento social. Em épocas de escola, ela sempre queria ser do Grêmio Estudantil. Ela sempre foi uma grande ativista em busca de oportunidades. Então, era bem normal que ela utilizasse daquilo que ela já fazia da vida, que era o balé, para algum meio de transformação. E eu não, eu fui por um caminho distinto, mas acompanhando o balé muito de perto, de ver o sonho da minha amiga crescer ali na proporção de Manguinhos. Então foi muito especial o convite que ela me fez para estar com ela. Eu direcionei a vida para a parte administrativa, financeira, burocrática, do papel. A moça bonita, jovem, com capacidade administrativa e financeira. E agora com capacidade artística também. Pois é, e aí eu sempre falei, eu não sou do balé, minha vida não é o balé, não é a arte. Mas ali sempre naquele apoio, né? E ver o balé hoje, assim, na proporção que ele... É um orgulho, assim. Eu entendi que o administrativo, a gestão precisa andar junto também com a arte. Mas a arte salva o ser humano, porque ele dá tanta riqueza interior que ele dá subsídios e forças para atravessar os momentos difíceis da vida. A arte é um benefício para qualquer pessoa, para qualquer criança jovem que puder receber isso, está recebendo uma riqueza que vai ajudar muito na vida. Que ninguém tira, né? A educação, a cultura é algo que depois que você recebe, não tem como você perder mais. Agora, Karine, você viveu uma transição muito forte com a partida da Dayana. Foi. Que tragédia isso. Foi horrível, né? Foi um momento muito difícil para nós. Como eu disse anteriormente, a Dayana já havia iniciado as atividades do balé em Manguinhos. Tiveram vários apoios, né, de pessoas que acreditaram que aquilo pudesse ser um meio, de fato, de oportunidade para as crianças. E aí, quando ela me convidou em 2017 para participar, a gente estava vivendo um momento de crise política no país, né? Enfim, principalmente no estado do Rio de Janeiro, e aonde as aulas aconteciam, que eram na Biblioteca Parque de Manguinhos, tinham sido todas as bibliotecas parques fechadas. E aí já tinham 200 crianças. E quando eu cheguei naquele lugar, que eu vi aquelas meias suplexes todas erguidas até o meio da coxa, vassouras, baldes, lavando um espaço, esperando secar, para depois elas poderem, num piso frio como esse, fazer as aulas, eu entendi a importância que aquilo tinha para aquelas crianças e para aqueles responsáveis, né? Então, acompanhar de perto, estar com a Dayana a partir dali. E quando a gente teve, então, a oportunidade de comprar um espaço para que o Balé Manguinhos pudesse se estabelecer sem ficar entre esse jogo político de hoje você tem um espaço, amanhã você não tem mais, porque mudou o governo. E aí, quando compramos o espaço, entramos na pandemia, né? E foi aquele caos que todo mundo sabe que individualmente todo mundo viveu e a sociedade num todo viveu juntos.
E aí nós compramos em dezembro de 2020. Infelizmente, a Daiana faleceu dia 18 de janeiro, no dia que chegou a vacina no Rio de Janeiro, de Covid. Que tristeza. Então, foi horrível, assim. Realmente foi um período muito deprimente, muito triste para muita gente e para todos os brasileiros que assistiam isso. Sim, e daí é uma grande... A gente pensar exatamente o que fazer a partir dali. É como se você tivesse a pessoa que sonhou, idealizou aquele momento, a falta dela. E o quanto que isso era importante, seguirmos com aquilo ou simplesmente todo mundo aceitar ou então viver o luto, fechar as portas e falar, bom, é um sonho de alguém que já não está mais aqui. Aí você quer ser boa amiga, porque a amizade prevaleceu. Você sentiu que tinha que dar continuidade ao sonho dela. Sim. E assumiu. Sim, porque tinha muita gente ali, não era só sobre mim, sobre os meus sentimentos, sobre os sentimentos de dor e perda. Era um momento onde era um ganho para o próprio território. Claro. A gente tinha acabado de ganhar um espaço que tinha 4 andares, né? Quase 600 metros de salas e ambientes que poderiam fazer dali para frente muitas coisas que já tinham acontecido. Apesar de não ser bailarina, eu precisava tomar aquilo ali como o legado que ela deixou e continuar também era a forma de perpetuar ela. Não só ali, mas... Muito linda essa história, viu? Ela deve estar muito feliz lá em cima. Eu espero, às vezes eu dou você. uns esporros nela, fala que ela me deixou e depois a gente vai prestar uma conta. Mas isso realmente... tudo dá um sentido à vida muito, Muito. muito acima do que normalmente quando a vida passa sem sentido, né? Pois é. Parabéns mesmo. Continuar foi um ato de não só de resistência, mas de amor também por aquilo que estava prestes a ser um grande meio de transformação social. E se foi eu que estava ali na brecha, eu só aceitei e falei assim, vamos lá, vai dar certo. Está dando, né? Isso que é bom. Isso que é bom. É isso. Karine, que volta por cima, assim, incrível. Mas eu queria entender se você acha que você mudou. Não, assim, totalmente. De lá pra cá, daquele primeiro ensaio no quintal de igreja, para depois ter o seu espaço. Totalmente. Como é que foi isso? Como é que foi essa transição da Karine também enquanto gestora cultural, gestora desse espaço, que era só administradora, que já é muita coisa, para depois assumir artisticamente também? Não, totalmente. Eu já não... Tá apaixonada? Tô apaixonada. Tá bom. Eu fiquei apaixonada. Com o tempo eu fiquei apaixonada. Eu falei, olha, eu acho que eu nasci para isso aqui. Né? Me encontrei ali. E eu cheguei no balé fazendo um organograma. Coisas de pessoas que pensam... Administrativamente. Aquela coisa da galera Eu cheguei design. no balé e falei assim, burocrata, não tem como, Daiana, você ser a diretora, a professora, na época ela dava aula também, a diretora, a professora, quem faz o pagamento financeiro, e no final das contas, quem é quem aqui? Não, vamos fazer um organograma. Então, para quem chegou nesse lugar, muito olhando de fora daquilo que precisava ser organizado, e depois a pessoa que está dentro e que precisa ter, antes de qualquer tipo de conhecimento, precisa ter empatia com o que você está fazendo. O quão importante isso significa para cada um aluno que está aqui, né? Então, você precisa se desconstruir para você entender a importância daquelas atividades, daquela atitude. E cada criança que falava, tia, muito obrigada, tia, isso aqui é a minha vida, né? É o momento que eu me sinto mais feliz. E a gente teve diversas entrevistas e eu precisei mesmo passar por um sistema de imersão dentro do Balé Manguinhos para eu entender o quão importante era estar ali, não administrativamente, mas enquanto ser humano. Né? Mas uma história linda, porque administrativamente muita gente administra muitas coisas. Mas poder resgatar um ser humano e dar uma esperança de uma vida melhor, muito pouca gente faz. E você pode estar muito feliz com isso, com essa sua tomada de decisão e seu trabalho. Teve em pouco tempo uma pessoa que eu trabalhei há um tempo atrás falou, você não vai voltar para o escritório para trabalhar com licitações, com contratos? Eu falei assim, nunca mais. Que bom. Falei, é isso que eu quero fazer daqui para frente. O ser humano agradece. As comunidades agradecem. Eu acho Deixa isso para trás, Deixa né? isso para lá. Melhor. E olha, Dalal, o Balé Manguinhos tem números impressionantes, assim. São mais de 5.000 alunos, fora
quase zero casos de gravidez na adolescência. O caso, né? que a gente teve, ela já tinha 19 anos de idade. Então, assim, a gente nunca teve uma gravidez na adolescência. No período de atividades, elas entram lá hoje com 4 anos de idade. Elas, porque majoritariamente são meninas, né? Sim. Então, a gente ainda tem esse bloqueio, principalmente ainda, né? no território. Não sei como funciona em outros lugares, mas no território de favela é dificílimo. Com certeza. Você conseguir um menino, 2, você passa um ano inteiro com 2 meninos. É dificílimo, assim, mas são talentosíssimos. O José é um desses meninos que saiu do Balé Manguinhos, que hoje está brilhando aí, foi para o Bolshoi, agora está na Petit, está fazendo vários outros festivais, companhias, enfim, mas é raríssimo aparecer um menino por lá. Mas assim, quando a gente insere o balé aos 4 anos de idade e elas passam ali um processo de formação de 8 anos, dificilmente a gente tem com certeza, porque tem uma outra consciência, tem uma outra consciência do seu valor, da sua pessoa. É diferente dar uma oportunidade. A oportunidade de se conhecer, se defender. Se enxergam como ser humano e sonhar. Também. Como a parte que precisa dar o pontapé inicial para a mudança da geração, né? Seja pelo balé ou seja por outras vias. Né? E incentiva a sonhar e acreditar que você pode chegar lá. Isso é muito importante, porque a autoestima fica mais Fica. Ali é um grande fortalecimento de meninas e mulheres. Incrível. Karine, mas falando em outras vias, a gente ficou sabendo que o Balé Manguinhos não é só balé. Vocês também fornecem atividades como circo, boxe, enfim, tantas outras. Eu queria entender como é que vocês educam pela arte. Sim. O balé, quando iniciou com a Daiana, era só Balé Manguinhos, né? A via principal da Daiana, ela era bailarina clássica, então era sobre balé. E a partir daí a gente começou a ter muitos alunos, até hoje temos, inclusive ano passado tivemos 1.058 inscritos. Uau. Só para balé. Ainda é o eixo principal de busca do território para ter uma oportunidade na dança e através da arte, principalmente porque o balé ele é uma arte até hoje extremamente excludente, né? Para determinados lugares ainda na sociedade. E é dificílimo. As escolas municipais, por exemplo, estaduais, elas não oferecem o balé como atividade complementares, extracurriculares. Já ofereceram, sabia? Pois já ofereceram hoje não mais. De arte, já ofereceram balé. Eu tenho várias pessoas conhecidas que deram aula nessas escolas. Pois é, hoje não mais. Então isso é algo assim, é uma baita oportunidade. Eles não têm esse acesso tão próximo e falando de custo, né, é totalmente fora do padrão daquilo que as famílias de um território como o de Manguinhos têm a capacidade de arcar. Então o balé ainda é o grande chamarisco ali do Balé Manguinhos. Mas aí a gente foi trabalhando em outras áreas até para dar um pouco mais de oportunidades. A gente abriu o circo, que foi aquela explosão sobre o contorcionismo, né? Fazer a lira, o tecido, enfim. É o lugar de diversão e prática, e foi muito bom para a gente teve muita aderência. Aí a gente abriu o contemporâneo, que a gente viu que tinha muitos alunos que tinham interesse pela área. O jazz também foi bem legal. Danças urbanas, então, pronto. Foi então, sobre dança, a gente foi abrindo outras grades, deu super certo. E aí a gente teve alguns convites para participar. Um deles foi o do esporte. Na época da pandemia também, a gente era muito acionado no interfone. Você vai ter a oportunidade de conhecer o balé. É numa esquina, assim. Então, ela toma praticamente uma esquina inteira, ali bem em frente ao território de Manguinhos. Então, virou ponto de acolhimento, de busca, né? Enfim, tudo que pode acontecer, a gente sempre é acionado em primeiro lugar. E na pandemia foi isso. A gente teve muitas mulheres tocando o interfone, pedindo apoio, porque estava vivendo situações de violência em casa. E aí, Daiana, a gente já precisa pensar em alguma coisa que a gente possa ajudar essas mulheres. A gente já tinha o balé adulto, mas nem todas as mulheres tinham interesse de dançar. Eu falei, bom, vamos fazer uma proposta de educação sobre o que é violência, porque é um tema difícil você trabalhar num território como o nosso, porque não é só ligar para um 180, você tem que ensinar essa mulher que ela vive numa situação de violência. É a psicologia que precisa ter. Que aquele ato de ciúme
disfarçado é um ato de violência. Então, primeiro a gente precisa educar. E aí a gente fez uma proposta para a Centauro, foi aceita e fizemos uma parceria com o colégio em frente, o Clóvis Monteiro. E aí a gente abriu o Respeito às Minas, que é um projeto que tem como via educar a mulher e também fazer práticas esportivas de defesa pessoal. Eu tenho um amigo que brinca comigo que a gente está ensinando as mulheres a bater. Então a gente começou com Muay Thai e agora estamos no boxe. Eu falei assim, não é isso, né? Mas se acontecer, claro, a gente também está aqui para ajudá-las. Com certeza. Enfim, aí a gente começou, e já tem 4 anos esse projeto, temos 120 mulheres lá. No projeto, também adolescentes, aí a gente foi diminuindo as faixas etárias, né? Porque a gente já trabalhava com mulheres acima de 30. Falou, bom, acho que a gente precisa trabalhar com jovem, né? Porque se a jovem aprender antes de chegar as ocorrências serão menores. Serão menores. E a gente já chegou até no período infantil. Então a gente já está com um grupo lá de meninas e mulheres. Fizemos cursos de capacitação de mulheres também no marketing digital na época da pandemia também. A pandemia foi nos dando novas estratégias de atuação. A gente percebeu que um monte de mulher que era empreendedora do território, às vezes, na maioria das vezes, mãe sozinha, que cuidava da casa, não sabia vender no digital. E a gente montou um projeto, deu super certo também. Que maravilha. Aula de marketing. Aula de marketing. E aí, fizemos uma parceria com o Instituto Confusos, aula de chinês dentro do balé, de inglês. Então, hoje a gente virou um mega balézão. A gente fala que já é um balézão. A gente tem um nome de balé. A gente está tentando ainda fazer uma alteração, né? Não distinguir o nome Balé Manguinhos, que ele vai existir para sempre, mas talvez algo que nos agregue mais para que a gente possa continuar. Com certeza, porque com essa experiência só falta você introduzir música agora. Eu vou te falar que está bem perto. Mas eu acho que sim, você vai ter um leque tão maravilhoso, porque são as duas artes de conjunto, que podem ser isoladas, mas normalmente é conjunto, sim, que mais resgatam pessoas e fazem crescer a autoestima e criam um mundo interior próprio, onde você tem recursos para passar os difíceis momentos, porque você tem conversa com você mesmo através da música e através da dança. São as artes assim que eu acho que resgatam mais. E eu acho importante também, porque esse contato com a música, né, e com o balé é sempre muito especial. Né? Ou você lida com o seu corpo, ou você lida com um instrumento que é seu. E isso é muito bom. Psicologicamente falando, é uma coisa... É ótimo. A gente tem relatos aí de um monte de crianças. Esse ano a gente fez o Quebra-Nozes na Quebrada. O nome do Quebra-Nozes que a gente deu. E eu falei, bom... E, inclusive, foi no dia que a gente foi assistir o Conto de Natal? O Conto de Natal lá na Barra, na Cidade das Artes. E aí eu falei, pô, que legal, cara. O Quebra-Nozes é muito legal. Ele tem várias vertentes, várias leituras. E aí eu fui pesquisar um pouco mais, me debrucei sobre a obra. E aí descobri que o Balé de Repertório do Quebra-Nozes é a obra mais reproduzida no mundo. Inteiro. Falei, bom, que mundo é esse? Vamos ver se no nosso mundo, no mundo das pessoas que não têm acesso, conhecem. E aí eu fiz uma breve pesquisa com educadores da rede pública de ensino. Tenho muito acesso, porque minha mãe e minha irmã é pedagoga. Então fiz alguns acessos. Descobri que nem os professores, nem diretores, menos ainda alunos desses territórios conheciam a obra do Quebra-Nozes. Falei, não é possível. E aí a gente fez um balé de uma releitura do Quebra-Nozes para circular nessas escolas. Já tem uns 6 meses. As crianças, quando têm contato... Vocês têm auditório? Não, a única coisa que não temos. Temos que fazer, então, uma campanha para conseguir ter um auditório. Vamos, ótima ideia. Eu gosto desses desafios. Desses desafios, assim. Boa proposta. Falta pouco aí para surgir uma outra parceria. Tem que ter uma dança Eu junto, acho que nós temos uma boa proposta. Vamos aproveitar o programa, fazer propaganda, botar gente para se conscientizar e ajudar. E quem sabe se vamos conseguir. Quando terminar esse papo aqui, a gente continua o papo para falar sobre negócios. Eu acho. Karine, inclusive, eu fiquei sabendo que vocês participaram, não só participaram de um festival, mas também ganharam. Como é que foi isso? Conta essa história. Foi uma experiência muito legal. A gente foi convidado para participar do festival que a Dalau promoveu. E a gente levou uma coreografia muito significativa para nós. Foi uma coreografia de contemporâneo, que a gente homenageia a Elza Soares. E a gente ficou muito feliz e surpreso também,
pelo prêmio, ganhamos em segundo lugar e os nossos alunos ficaram radiantes de alegria no dia da entrega do prêmio, com a Dalal e todo mundo lá. Enfim, para nós foi um momento especial, assim, a gente nunca tinha participado antes. E aí a convite, né, da Sonja, ela sempre conversando, vocês precisam participar do festival, um modelo novo que nós fizemos esse ano. Falei, vamos participar. E aí a gente enviou a coreografia e, enfim, ficamos muito felizes. É, assim. que bom, né? Eu espero continuar com esse festival, porque é um festival diferenciado, porque ele é para dar uma oportunidade para grupos, não para indivíduos. Sim. E isso é uma coisa importante, que não tem muitos. São grupos que se trabalham, que se esforçam, onde o conjunto dá a qualidade, e não é um festival individual. É isso, foram 30, acho que 30 jovens, adolescentes que faziam a composição desse grupo. Enfim, elas ficaram radiantes. A gente também ficou feliz. Mas, Karine, eu queria entender um pouco mais sobre essa questão do pertencimento. Tem alguma história específica de alguma bailarina, algum bailarino que você pode trazer para elucidar, trazer como exemplo desse agente transformador que é o balé? Bom, tem o José que eu mencionei, tem a Andriele também, que são duas crianças recentemente. A gente tem outras histórias, mas eu acho que elas são as mais recentes. A Andriele é uma menina negra do território do Jacarezinho, que nunca teve oportunidade na arte para exatamente nada. A mãe e ela são, assim, uma história muito bonita de cumplicidade. Até no período de doença que a mãe viveu, ela sempre foi a pessoa mais importante da mãe na vida. E a Andriele, ela esteve tanto em Joinville quanto na Maria Olineva. Ela foi uma das selecionadas esse ano e trouxe um baita orgulho assim para a família, uma felicidade tão bacana de você conseguir olhar. Acho que a primeira apresentação que ela fez lá no Teatro Municipal foi tão especial, da família se sentir honrada, né? É uma honra. Com certeza. E o José, assim, a gente fala sempre com brilho nos olhos. O José, ele tinha muita vontade de fazer balé, tinha barreira por ser menino. O pai, mototaxista do território, não ia autorizar que ele fizesse. Falei, bom, dá uma oportunidade, uma chance. Primeira seleção que ele participou, e todo mundo falava muito, José é muito talentoso, José é muito talentoso. E eu sempre falei assim, bom, se fosse um jogador de futebol, se fosse um olheiro, seu filho é muito talentoso, você deixaria ou não? Eu deixaria, então deixa. Que bom. Deixa para ver, um talento, assim. Mudou a vida da família, a vida deles, eles passaram um período em Santa Catarina, tiveram dificuldade de adaptação, claro, com o próprio território, lá é difícil também, mas assim, ele continua no balé e hoje está assim, com a vida totalmente bem trabalhada lá com a Nelma, né? E eu fico feliz por eles também terem enxergado através do balé essa mudança assim, de vida, né? Acho que esses dois casos são casos que ultimamente agora foi acho que Andriele agora no início do ano e ele no final do ano passado. Toda vez vai pipocar casos assim, sabe? Toda vez. Isso é que é gratificante e que justifica o esforço, que não é fácil. Você muda a história de uma geração inteira, né? Eu falo que o balé, ele tem esse poder de quebrar uma pobreza geracional. Porque é a partir daquele indivíduo que toda uma geração muda. É a primeira bailarina nossa que entra numa universidade pública. Não só por intermédio do balé, se tornou bailarina. O balé é cruel às vezes, assim, na maioria das vezes. Ele é seleto, escolhe uma pessoa no meio de um monte. Né? Então, assim, aquele outro grupo que não foi escolhido, eles têm outras oportunidades e que também ele passa a ser um agente de transformação da sua família, né? Seja pelo ingresso na faculdade, seja por uma escolha de profissão, seja por mudar só a dinâmica da vida, onde viviam todos numa mesma dinâmica de sofrimento, enfim, aquele aluno que chega ali, ele muda o ciclo daquela geração. Independente se ele vai fazer carreira. Independente. Ele dá subsídios para outras coisas da vida. Independente. Se ele vai se tornar bailarino ali no Balé Manguinhos, tanto faz, assim. Se ele for se tornar, ótimo, a gente fica muito feliz. Mas se ele não for um grande bailarino, com certeza um cidadão diferente ali, ele já se torna. Mas você sabe que isso não se passa só em comunidades, isso se passa também na sociedade média, alta, baixa. Eu
digo sempre, os alunos aqui, eu falo sempre para os pais, eu estou preparando para a vida, não para ser bailarina, a gente prepara para a vida. E esses subsídios que eles recebem, realmente são muito importantes e muito preciosos para a vida. Se for bailarina, é um bônus. Se for bailarino, é um bônus. É, um bônus. A gente ganha um bônus. Mas o bailarino, a coisa é só mais complicada, que o pai fica preocupado, é porque é muito pequeno o mercado de trabalho. Tem que ir para fora, porque aqui o mercado de trabalho é muito restrito. Sim. Nós temos que fazer campanha para ampliar o mercado de trabalho. Aí o pai não vai ficar mais com receio, não pode fazer balé, porque balé é uma arte, é uma dança. Balé é uma codificação da dança para teatro. Transforma a dança num espetáculo teatral. Sim. Mas a dança é inerente a qualquer pessoa. Exatamente. O varredor de rua tem a dança dentro dele. Exatamente, exatamente. Muito bonito, Dalau. Inclusive, você deve ter também alguma história, não é? De transformação social, assim, bacana, de algum aluno que você lembra. Eu fico muito feliz, várias, porque eu sempre fiz projetos sociais, eu sempre achei importante. E sempre, quando eu abri a escola, eu determinei o seguinte, que filha de professor e de polícia tinham bolsa ou pagavam só 50%, porque são duas profissões. Um que dá segurança e o outro que ensina o saber. Muito mal pagas no nosso país. Aquela pessoa que passa o saber, o conhecimento, é uma preciosidade que devia ser muito bem paga pelo Estado. Tem que ser respeitada porque está passando a vivência, o saber do mundo, preparando o jovem para vencer na vida, conseguir ser alguém. E é mal pago. E o polícia arrisca a vida para proteger. São entidades, bombeiros, polícia, médicos, professores, que tinham que ter realmente uma valorização maior dentro da nossa sociedade, pela importância do papel que eles exercem na comunidade, nas comunidades, nas cidades. Eu acho muito importante. Incrível, Dalau. Agora, Karine, para dar continuidade ao legado da Dayana, o que você está pensando aí? Se quiser dar um spoiler também, a gente vai achar ótimo. Mas o que você está pensando? O que a equipe do Balé Manguinhos e companhia, né, e todas as outras atividades que tem, o que vocês têm pensado para continuar esse legado? Bom, a gente pensa muito, né? A gente fala que... Ideia não falta. Vindo para cá, hoje eu botei uma música que fala assim, eu sonho mais alto do que um drone. E a gente sonha mais alto que um drone mesmo, assim. A gente pensa o tempo inteiro em como a gente pode modificar e nos tornar até um centro de pesquisa de como a arte e a dança, um estudo mais aprofundado daqui a uns 5 anos, ela tem esse poder da modificação psicológica de uma pessoa que vive num território como o nosso, né? Que o que a gente convive, é difícil expressar assim em palavras, mas o que a gente, enfim, presenciou essa semana no Rio de Janeiro, e isso é muito latente sobre nós, né? Isso reflete dentro da nossa instituição o tempo inteiro. Então, a gente tem alunos, né? E que são tão diferenciados a partir do contato com a dança e com o que eles realizam ali, que a gente pretende fazer disso um estudo, uma busca pedagógica do que, de fato, como o balé e a arte têm sido psicologicamente um meio de tratamento, de cuidado, de equilíbrio dentro de uma sociedade que a gente está vivendo do modo como a gente está vivendo agora, né? Esses são planos futuros, mas a gente projeta sempre muitos projetos para o ano inteiro, pela primeira vez durante anos, né? Anos, a gente pensou assim, bom, a gente precisa fazer um projeto que as pessoas pisem no municipal. Você precisa ter contato com o teatro municipal. Nem que seja sentar na primeira fileira da cadeira para assistir o filho, o bailarino que é do território de favela, ter o privilégio de pisar no palco do municipal, porque fala assim, mas tem tantos teatros, sim, mas o municipal é uma referência. Mas né? O teatro municipal é uma referência do máximo da cultura do país. E você então, ele tem que ser, por isso que pararam de fazer baile de carnaval, conscientizar que o teatro municipal é como se fosse
quem faz letras, a Academia Brasileira de Letras, Sim, o Teatro Municipal, espetáculos cênicos, ele é o templo sagrado do melhor que o Brasil produz. Então, baile de carnaval ou espetáculos amadores não deveriam estar no teatro. Você tem muitos outros teatros. O teatro é sagrado, qualquer teatro é sagrado, porque te permite uma visibilidade para o público que você está se dando. O que há de errado no Brasil, e eu dirigi o teatro vários anos, e botei 90 mil crianças e professores dentro do teatro, no horário de colégio, para assistir espetáculos próprios para eles entenderem o que era arte. E ter também... Mas acho que não pode. Naquele palco, você tem que receber aqueles que já chegaram num nível que possam passar para você a cultura e uma arte que deixe algum lastro dentro de você. E as apresentações, sim, são importantes. Apresentar-se para o público. Mas escolham outro teatro. Isso me parece ser mais correto. Eu concordo. Mas eu acho também sobre a questão do pertencimento à arte. Eu tive alguns episódios, por exemplo, até de levar os alunos na cadeira cativa ali para participação. E aí tive alguns episódios das próprias pessoas que convivem e visitam. Olha, esse público não deveria estar aqui, não deveriam conviver com as pessoas que convivem aqui. Então isso é tão... É uma violência, né? É tão violento você falar sobre isso. Porque assim, quando você também traz um bailarino novo, igual a gente teve o Matheus lá, que agora ganhou como bailarino, o melhor bailarino do Festival Cabo Frio. O Matheus se apresentou no palco do Teatro Municipal, no festival que a gente promoveu lá. O Matheus é um menino do Complexo Alemão, inclusive. Então, quando você consegue colocar um bailarino como o Matheus apresentando um trabalho, um menino que é apaixonado pela arte, vive para a arte, ele vive daquilo. Você consegue colocar ele ali naquele palco, gera nele um pertencimento da arte, Com certeza. Um protagonismo de assim, é isso aqui, eu posso fazer isso aqui também. Então, também tem esse lugar da referência do que assim, isso aqui é meu, eu posso continuar estudando, me dedicando para que amanhã eu possa vir com uma grande companhia ou um grande espetáculo e participar dessa companhia e me apresentar aqui para um grande público. Então também pode ser um lugar de agregar a arte a si, né? De não deixar que ninguém retire isso dele. Acho que o mais importante disso que você está trazendo é a gente perceber também que pode existir também excelência e qualidade profissional numa favela, numa comunidade. Também. Mas a gente dá esse gás para esse pequeno, esse bailarino e fala assim, vai lá, continua. Inclusive, ele participou desse projeto antes do festival que ele foi agora, que ele ganhou como melhor bailarino. Então, assim, o quanto isso gerou nele, essa entrada nesse espaço de poder falar assim, eu vou continuar, né? É isso que eu quero para minha vida, eu não vou parar, até que um dia eu possa estar ali com uma companhia brilhando, né? Pode. Eu acho que com certeza, tem vários casos. Eu tenho uma amiga minha, a Marisa Estrela, trouxe um menino que é do Morro do Alemão. Sim. Ele veio aqui, a gente preparou ele e mandou para um concurso. Sim. O menino hoje é o primeiro solista do balé de bossa nos Estados Unidos. Mas eu concordo, acho que isso tem que ser feito, acho que a gente tem que saber valorizar. Eu falo especificamente do Teatro Municipal, porque eu o dirigi muitos anos. Sim. É um templo que tem que ser respeitado e tem que ser assim, o máximo da sua carreira você entrar no Teatro Municipal. Sim, também como última eu acho fase, que isso é importante. Né? Mais apoio e conseguir incentivar. Nós temos vários jovens que não tinham condições nenhuma e que hoje estão no exterior, porque aqui, como não tem mercado de trabalho, é difícil colocar, mas que estão no exterior brilhando de solistas, alguns no corpo de baile, e isso é a valorização do trabalho que a gente faz com essas comunidades. Quem sabe aí alguns talentos do Balé Manguinhos não rola uma parceria. Com certeza. Né? Ia ser muito legal. Com certeza. Eu vou para a gente já se encaminhar para o encerramento. Infelizmente o papo está muito bom. Eu queria que você pudesse deixar uma mensagem para todos os interessados por arte. Na verdade, pode ser de Manguinhos, mas pode ser de qualquer outra comunidade. Qual é a mensagem que você deixaria para quem é apaixonado por arte, para que não desista, para que continue? A mensagem é essa. Se é o que você quer, não desista, não vai ser fácil.
Cada dia vai ter um muro diferente, mas nada que a gente não consiga pular. Não desista, só isso. A arte é o que você escolheu para a vida e as pessoas não necessariamente podem dizer aquilo que você deve escolher outra coisa. Com certeza. Vai em frente. Com certeza. Acho também importante para todos que nos assistem, porque a Associação de Balé do Rio de Janeiro é uma entidade pública sem fins lucrativos que tem ajudado muitos jovens carentes, tem dado oportunidade através de doações, de padrinhos, de pessoas que se associam para ajudar, tanto para distribuir livros, conhecimento, pagar professores, como incentivar jovens talentos para terem a possibilidade de seguirem a sua carreira com o brilho que merecem. Então, essa nossa conversa, para o nosso público que está nos assistindo, pode dizer se essas pessoas quiserem ajudar a patrocinar ou uma entidade ou alguma coisa, que a Associação de Balé do Rio de Janeiro está disposta a isso. Ela é uma entidade sem fins lucrativos que é feita para essas necessidades. Eu fico muito feliz de ter dividido esse ambiente com você, essas horas, poder conversar com você, dividir. Acho que você é uma pessoa que todo mundo que trabalha com balé na cidade tem o desejo de ter essa oportunidade de trocar. Eu acho que você tem muito a ensinar. Acho que cada palavra que você fala tem ali o seu peso de experiência, ensino. Então eu fico muito honrada pelo convite e feliz também reforçando, né? As nossas escolas, as nossas instituições, elas estão abertas e não é porque a gente vive de amor. A gente precisa de pessoas que acreditem como nós acreditamos, que a arte é capaz de transformar. Então, o apoio, e inclusive nesse momento que a gente vive agora, que é o final do ano, que a gente não sabe se estará aberto para o ano que vem. Então, a empresa, né, o patrocinador que trabalha, é fundamental para manter esses trabalhos vivos, tanto no território como o meu, da Associação Balé Manguinhos, como da Associação de Balé do Rio de Janeiro. Então, é importante que a gente reforce isso sempre. Investir em arte é sempre investir certo. E é investir no humano, que é o mais importante. Exatamente. Eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de ter você, de conhecer mais a fundo. Eu também. Obrigada. Adorei. Muito bacana. Karine, seu trabalho é incrível. A gente fica sem palavras e muito honrada de poder te receber aqui no Dalal e Companhia. Muito, muito, muito obrigada. 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 E, pessoal, para quem está nos acompanhando, sigam Dalal e Companhia nas redes, sigam o Balé Dalal Ascar, curtam o vídeo, compartilhem essa história, compartilhem essa conversa com quem merece saber mais. E, claro, também procurem o Balé Manguinhos e, se puderem, né, apoiem essas iniciativas. Até a próxima!